Yorichi foi um dos personagens mais importantes para a história de Demon Slayer. Ele foi o criador da respiração do sol, que deu origem aos demais tipos de respiração. Também foi responsável por quase derrotar Muzan, deixando o Ryoni traumatizado e escondido até a sua morte. Mas e se ele nunca tivesse existido? Será que a história teria sido muito diferente? Hoje vamos descobrir o que teria acontecido se acaso Yorichi nunca tivesse nem sequer nascido. 1. As respirações não teriam sido criadas. O primeiro item é o mais óbvio. As respirações não teriam sido criadas. Yorichi criou o primeiro estilo de respiração, a do sol, observando o movimento do sol no céu. Yorichi era incrivelmente proficiente em sua respiração solar, sendo capaz de derrubar Onis sem esforço e até mesmo dominar o Rei Demônio e a Lua Superior mais forte. Tanjiro observou que quando Yorichi executou as técnicas da respiração solar, as formas eram tão surpreendentemente belas e de tirar o fôlego que ele parecia mais um espírito. Yorichi tentou ensinar a respiração do sol para os membros do esquadrão dos exterminadores de Onis, porém ninguém foi capaz de replicar sua técnica. Ao invés disso, foram criadas respirações de acordo com os pontos fortes de cada um. As primeiras respirações derivadas foram água, pedra, chama, vento e trovão. As respirações permitiam aos caçadores lutarem de forma mais justa contra os Onis, melhorando suas habilidades como força e velocidade. Sem Yorichi, a respiração do sol nunca teria sido criada, nem suas variações, tornando a luta contra os Onis muito mais difícil. 2. Não haveriam Hashiras. Quando Yorichi deu origem aos estilos de respiração, através da sua respiração do sol, os melhores espadachins de cada respiração foram chamados de Hashiras. Esses espadachins, por serem os mais habilidosos entre todos os caçadores de Onis, protegem contra ameaças mais perigosas que não poderiam ser resolvidas por nenhum outro caçador qualquer. Portanto, sua existência é literalmente o pilar de toda a organização. Os Hashiras, de acordo com a sua grande força, são os membros mais altos da organização, perdendo apenas para o líder do corpo, no caso, o Buyashiki. Os pilares são todos atribuídos a uma região específica, que são obrigados a patrulhar, geralmente para coletar informações sobre os Onis que habitam a referida área e melhorar a sua esgrima. Eles também são implantados em missões apenas se os membros de níveis mais baixos não conseguirem completá-la. 3. Não haveria marca do caçador. E Yorichi já nasceu com a marca do caçador, possuindo as tremendas habilidades físicas concedidas por seus efeitos durante toda a vida. Ao contrário de todos os outros usuários da marca em sua época, Yorichi foi capaz de desafiar o destino e viveu cerca de 85 anos de idade. Atualmente não se sabe por que Yorichi foi imune aos efeitos da marca, mas é presumivelmente porque ele foi o primeiro a tê-la e nasceu com ela naturalmente, ao contrário de todos os outros portadores da marca que precisaram treinar para alcançá-la. Mesmo com treino, a marca do caçador só aparece naqueles que têm contato com o usuário da respiração do sol, conforme dito por Senjuro Rengoku. Devido a isso, o conhecimento sobre as marcas se foi perdendo com o tempo, pois Muzan e Kokushibo caçaram e mataram todos os que tinham conhecimento sobre a respiração do sol, com a família Kamado sendo os únicos que permaneceram com o conhecimento da respiração solar, passando ela de geração em geração através do Hinokami Kagura. 4. Tamayo ainda seria serva de Muzan. Tamayo estava presente durante a luta entre Muzan e Yorichi, e testemunhou surpresa ao espadachim dominar e quase matar o Ryoni. Ela ficou frustrada quando Muzan se dividiu em 1.800 bolas de carne e 300 conseguiram escapar de Yorichi. Tamayo ficou à beira das lágrimas ao perceber que Muzan era imune à morte por decapitação, amaldiçoando a sobrevivência do homem que arruinou a sua vida. Ao perceber que a maldição do nome de Muzan, Kibutsuji no caso, falhou devido ao fato do Ryoni estar muito enfraquecido, Tamayo ficou deveras surpresa. Yorichi se aproximou dela, mas ele não a atacou imediatamente. Tamayo decidiu contar a ele tudo que precisava saber sobre Muzan, dizendo que era impossível que ele o encontrasse novamente, pois o Ryoni provavelmente ficaria escondido até a morte do homem que o humilhou. Como agradecimento pela sua ajuda, ele a deixou ir, demonstrando fé na vontade de Tamayo de derrotar o Muzan. Sem Yorichi, Muzan nunca teria sido enfraquecido a ponto que Tamayo ficasse livre da sua influência e conseguisse fugir para achar um método para quebrar de vez o controle que Muzan tinha sobre ela. 5. Kokushibo não teria se tornado um Oni. A Lua Superior 1, Kokushibo, nascido com o nome de Mikikatsu Tsukikuni, era o irmão gêmeo de Yorichi. Mikikatsu era o sucessor da família, enquanto o irmão seria mandado a um templo devido à sua marca de nascença estranha.
Quando Yorichi revelou ter um talento natural para o uso da espada, Mikikatsu entrou em um profundo estado de depressão ao perceber o que aconteceria com ele uma vez que seu pai soubesse do talento superior do seu irmão mais novo. Yorichi, percebendo também, fugiu de casa após a morte da sua mãe, levando a flauta que Mikikatsu havia feito para ele. Ele ficou furioso ao descobrir que Yorichi sabia da doença da mãe e desejou que o irmão nunca tivesse nascido. Esse ódio só cresceu quando ele foi salvo alguns anos depois de um Oni pelo próprio Yorichi, que estava ainda mais poderoso. Depois de abandonar sua família, ele se juntou ao esquadrão de caçadores de Onis para lutar ao lado do seu irmão e se tornar bem mais forte. O próprio Mikikatsu tentou aprender a respiração do sol de Yorichi, mas falhou. Ele então derivou a respiração do sol e criou a respiração da lua. Mikikatsu então se transformou em um Oni após conhecer Muzan, depois de lamentar sua incapacidade de superar Yorichi. Se, acaso, Yorichi nunca tivesse nascido, Mikikatsu não aceitaria a oferta de Muzan para se transformar em Oni, já que não teria o irmão para querer superar. Ele provavelmente manteria sua honra e ficaria como um caçador de Onis até o fim. 6. Yushiro teria morrido. Yushiro era um humano que sofria de uma doença mortal, e quando estava prestes a bater as botas, Tamayo perguntou se ele queria que ela salvasse a sua vida transformando ele em Oni, ou era para deixá-lo sucumbir à morte. Ele decidiu se tornar um Oni, e desde então Tamayo o adotou como assistente pessoal e médico. Ele também desenvolveu fortes sentimentos românticos em relação a ela, tornando-se muito possessivo, a ponto de ficar com raiva quando alguém estava muito perto dela, batendo em Tanjiro várias vezes e ficando visivelmente angustiado ao ver Tamayo sendo abraçada por Nezuko. No entanto, esses sentimentos não foram correspondidos, pois Tamayo nunca superou a perda do seu marido e filhos. Como já falamos, Tamayo foi serva de Muzan durante um tempo, e foi a luta dele contra o Yorichi que o enfraqueceu ao ponto dela conseguir fugir e trabalhar para quebrar sua influência. Se Yorichi nunca tivesse nascido, ela ainda seria serva de Muzan e não teria encontrado Yushiro, e muito provavelmente o garoto teria morrido. 7. Kaigaku não teria se transformado em Oni. Kaigaku era um ex-caçador de Onis e era pupilo de Jigoro, assim como Zenitsu. Os dois treinavam sob a tutela do ex-pilar para dominar a respiração do trovão. Enquanto Zenitsu só conseguiu aprender a primeira forma da respiração do trovão, Kaigaku dominou todos os outros, exceto, a primeira. Kaigaku teve a infeliz sorte de encontrar Kokushibo, e ao testemunhar o imenso poder do rank superior, ajoelhou-se diante dele e se rendeu para salvar a sua própria pele. Kokushibo deu a opção de se tornar um Oni ou morrer ali mesmo. Sempre querendo salvar sua vida, Kaigaku aceitou a oferta de se tornar Oni e Kokushibo deu sangue para ele, transformando-o em um demônio. Como Oni, Kaigaku devorou muitas pessoas e se tornou poderoso o suficiente para se tornar o novo rank superior 6 dos 12 Kizukus, no início do arco do Castelo Infinito. Como já mencionamos, Kokushibo não teria se tornado Oni caso Yorichi não tivesse nascido, e sem ele, Kaigaku não teria se tornado um demônio. 8. Muzan não teria sido derrotado. A verdade é que, sem Yorichi, o Rei Oni nunca teria sido derrotado, e por uma combinação dos fatores que a gente já listou. Primeiramente, sem as inspirações, os espadachins ficariam em desvantagem total. Até mesmo os Hashiras com marca, lâmina vermelha e mais um monte de coisa tiveram que trocar suas vidas para derrotar o Lorde. Tamayo e Yushiro também desempenharam um papel fundamental no confronto final. Tamayo desenvolveu, em conjunto com Shinobu, uma droga capaz de enfraquecer Muzan, além de criar um antídoto para o veneno do Kibutsuji, enquanto que Yushiro, ao tomar o controle de Nakime, fez o Castelo do Infinito ir para a superfície. Se ficasse lá embaixo, nenhum Oni iria morrer pelo sol. Os talismãs de Yushiro também auxiliaram demais os caçadores na batalha, então é seguro afirmar que sem o progenitor das respirações, Muzan jamais teria sido derrotado. Eu não sei porque eu tô dando essas piscadas, foi mal, gente. Por hoje é isso. E você, já tinha parado para pensar como seria o universo de Demon Slayer sem o Yorichi? Valeu por terem assistido até aqui. Não se esquece de comentar o que vocês acharam, beleza? Por hoje é isso, muito obrigado mesmo. Vou ficando nessa, até a próxima. Fui, falou.